Livro de Deuteronômio, capítulo 32. A canção de Moisés. Então Moisés recitou a canção inteira diante de toda a comunidade de Israel. Escutem, ó céus, e falarei. Ouça, ó terra, aquilo que digo. Que o meu ensino desça sobre vocês como chuva, que as minhas palavras se derramem como orvalho, caiam como chuva sobre a grama, como garoa suave sobre o capim novo. Proclamarei o nome do Senhor. Exaltemos o nosso Deus. Ele é a rocha e as suas obras são perfeitas. Tudo o que ele faz é certo. É um Deus fiel que nunca erra. É justo e verdadeiro. O seu povo o tratou de maneira desleal, agiu maldosamente, e não como os seus filhos, são uma geração perversa e corrompida. É assim que retribuem ao Senhor povo tolo e sem juízo. Não é Ele o Pai de vocês que os criou? Não foi Ele que os fez e os estabeleceu? Lembrem-se dos dias de muito tempo atrás. Pensem nas gerações passadas, perguntem aos seus pais e eles os informarão. Consultem os líderes e eles lhes contarão. Quando o Altíssimo distribuiu a terra entre as nações, quando dividiu a humanidade, fixou os limites dos povos de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo de Israel pertence ao Senhor. Jacó é a sua propriedade especial. Encontrou-os numa terra deserta, numa região desolada e de ventos uivantes. Cercou-os e cuidou deles. Protegeu-os como a pupila dos seus olhos, como a águia que incentiva os seus filhotes e paira sobre a ninhada. Ele estendeu as asas para tomá-los e levá-los em segurança sobre as suas penas. O Senhor, e mais ninguém, os guiou, nenhum deus estrangeiro os conduziu. Ele os fez cavalgar sobre os lugares altos da terra e alimentar-se dos frutos do campo. Nutriu-os com mel da rocha e azeite dos altos rochedos. Alimentou-os com coalhada do gado e leite do rebanho, com a gordura de cordeiros, de carneiros e de bodes de Baçã. Comeram o melhor do trigo e beberam do vinho mais fino que as uvas podem dar. Mas Jesurum não demorou a engordar e se rebelar. O povo se tornou pesado, corpulento e empanturrado. E então abandonaram o Deus que os criou, fizeram pouco caso da rocha da sua salvação, provocaram o seu zelo, adorando deuses estrangeiros, despertaram a sua fúria com ídolos detestáveis, ofereceram sacrifícios a demónios que não são Deus, a deuses que não conheciam, deuses novos, sem história, deuses que os seus antepassados jamais temeram. Abandonaram a rocha que os gerou, esqueceram-se do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e se afastou, provocado à ira pelos seus filhos e suas filhas. Disse: Eu os abandonarei. Veremos o que será deles, pois são uma geração perversa, filhos infiéis. Provocaram o meu ciúme, adorando coisas que não são Deus. Despertaram a minha ira com seus ídolos inúteis. Agora provocarei o seu ciúme com uma gente que nem sequer é povo. Despertarei a sua ira por meio de uma nação insensata. Pois a minha ira arde como fogo e queima até as profundezas da sepultura. Devora a terra e todas as suas colheitas, e incendeia os alicerces dos montes.
Amontoarei calamidades sobre eles e os derrubarei com as minhas flechas. Eu os enfraquecerei com fome, febre alta e enfermidade mortal. Enviarei as presas de animais selvagens e o veneno das serpentes que se arrastam no pó. Fora de casa, a espada trará morte. Dentro dela, o pavor atingirá rapazes e moças, crianças e idosos. O meu desejo era aniquilá-los, apagar até a sua lembrança dentre os povos. Mas temi a reação dos inimigos de Israel, que entenderiam mal e diriam: foi o nosso poder que triunfou, o Senhor nada teve a ver com isso. Israel, porém, é uma nação sem juízo. O seu povo é tolo, sem entendimento. Ah, se fossem sábios e compreendessem estas coisas! Ah, se soubessem o fim que os espera! Como poderia uma só pessoa perseguir 1000 deles e 2 pessoas fazer 10.000 fugirem, a não ser que a sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse entregado? Mas a rocha dos nossos inimigos não é como a nossa rocha, como até eles mesmos reconhecem. A videira deles vem da videira de Sodoma, dos campos de Gomorra. As uvas deles são veneno e seus cachos são amargos. O vinho deles é veneno de cobras, peçonha mortal de serpentes. O Senhor diz: acaso não selei estas coisas e as guardei em meus tesouros? A vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco no devido tempo. Os seus pés escorregarão. O dia da calamidade chegará, e o seu destino os alcançará. Por certo, o Senhor julgará o seu povo e mudará os seus planos para os seus servos, quando vir que a força deles se esgotou e que ninguém sobrou, nem escravo, nem livre. Então ele perguntará: onde estão os seus deuses, as rochas em que se refugiaram? Onde estão os deuses que comeram a gordura dos seus sacrifícios e beberam o vinho das suas ofertas? Que esses deuses se levantem e os socorram, que eles lhes deem abrigo. Vejam agora que eu sou o único, não há outro Deus além de mim. Causo a morte e dou a vida, causo a ferida e faço sarar. Ninguém pode escapar da minha mão poderosa. Agora levanto a minha mão para o céu e declaro, tão certo quanto eu vivo, quando eu afiar a minha espada reluzente e começar a fazer justiça, eu me vingarei dos meus inimigos e darei o troco aos que me rejeitaram. Farei as minhas flechas se embebedarem de sangue, e a minha espada devorará carne, o sangue dos massacrados e dos prisioneiros e as cabeças dos líderes inimigos. Alegrem-se com ele, ó céus, e todos os anjos de Deus o adorem. Alegrem-se com o seu povo, ó nações, e todos os anjos se fortaleçam nele, pois ele retribuirá o sangue dos seus filhos e se vingará dos seus inimigos. Ele dará o troco aos que o odeiam e purificará a terra do seu povo. Então Moisés foi com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras desta canção para o povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras ao povo de Israel, acrescentou:
Levem a sério todas as advertências que hoje lhes dei. Transmitam-nas como ordens aos seus filhos, para que eles cumpram fielmente todos os termos desta lei. Não são palavras vazias, são a vida de vocês. Se obedecerem a elas, terão vida longa na terra, da qual tomarão posse quando atravessarem o rio Jordão. A morte iminente de Moisés. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: Vá a Moabe, às montanhas a leste do rio, e suba ao monte Nebo, do lado oposto a Jericó. Veja a terra de Canaã, a terra que dou aos israelitas como sua propriedade. Você morrerá ali, no monte, e será reunido aos seus antepassados, como Arão morreu no monte Hor e foi reunido aos seus antepassados. Será assim, porque vocês dois quebraram a minha confiança diante dos israelitas nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Não honraram a minha santidade para os israelitas. Por isso, você verá a terra de longe, mas não entrará na terra que dou ao povo de Israel. Capítulo 33. Moisés abençoa o povo. Esta é a bênção que Moisés, o homem de Deus, deu aos israelitas antes da sua morte. O Senhor veio do monte Sinai e alvoreceu sobre nós desde o monte Seir. Resplandeceu desde o monte Parã e veio de Meribá Cádiz, com fogo ardente em sua mão direita. Por certo, ele ama o seu povo. Todos os seus santos estão em suas mãos, seguem os seus passos e recebem os seus ensinamentos. Moisés nos deu a lei, a propriedade especial do povo de Israel. O Senhor era rei em Jerusalém, quando os líderes do povo se reuniram, quando as tribos de Israel se juntaram como uma só. Que a tribo de Ruben viva e não desapareça, embora seja numerosa. Foi isto que Moisés disse a respeito da tribo de Judá. Ó Senhor, ouve o clamor de Judá e reúne-os como um só povo. Dá-lhes forças para defender a sua causa. Ajuda-os contra os seus inimigos. A respeito da tribo de Levi, disse: Ó Senhor, deste o Tumim e o Urim, as sortes sagradas aos teus servos fiéis. Tu os provastes em Massá e lutaste contra eles junto às águas de Meribá. Os levitas obedeceram à tua palavra e guardaram a tua aliança. Foram mais leais a ti que os próprios pais. Ignoraram os parentes e não reconheceram os próprios filhos. Ensinaram os teus estatutos a Jacó. Deram as tuas instruções a Israel. Ofereceram incenso diante de ti e apresentaram holocaustos inteiros no teu altar. Abençoa o serviço dos levitas, Senhor, e aceita todo o trabalho das suas mãos. Quebra os quadris dos seus inimigos e derruba os seus adversários para que nunca voltem a se levantar. A respeito da tribo de Benjamim, disse: Benjamim é amado pelo Senhor e vive em segurança ao seu lado. Ele o protege continuamente e o faz descansar sobre os seus ombros. A respeito da tribo de José, disse: O Senhor abençoou as suas terras com a dádiva preciosa do orvalho do céu e água das profundezas da terra,
com os ricos frutos que amadurecem ao sol e as colheitas fartas de cada mês, com as mais excelentes safras dos montes antigos e os ricos frutos das colinas eternas, com as melhores dádivas da terra e sua fartura, e o favor daquele que apareceu no arbusto em chamas. Que essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José e coroem a fronte do príncipe entre os seus irmãos. José é majestoso como um touro jovem, tem a força de um boi selvagem, com seus chifres expulsará as nações distantes até os confins da terra. Essa é a minha bênção para as multidões de Efraim e para os milhares de Manassés. A respeito da tribo de Zebulon, disse: que o povo de Zebulon prospere em suas viagens, que o povo de Issacar prospere em suas tendas. Convocam o povo ao monte para ali oferecer os sacrifícios apropriados. Fartam-se das riquezas do mar e dos tesouros escondidos na areia. A respeito da tribo de Gade, disse: abençoado é aquele que expande o território de Gade. Gade fica à espreita como leão para arrancar um braço ou uma cabeça. O povo de Gade tomou para si a melhor parte da terra. A ele foi entregue a porção do líder. Quando os líderes do povo estavam reunidos, executou a justiça do Senhor e obedeceu os seus estatutos para Israel. A respeito da tribo de Dan, disse: Dan é filhote de leão, que salta de Bazã. A respeito da tribo de Naftali, disse: Ó Naftali, você é rico em favor e repleto das bênçãos do Senhor. Herdará as terras do oeste e do sul. E a respeito da tribo de Aser, disse: que Aser seja mais abençoado que os outros filhos, seja ele estimado por seus irmãos e banhe os pés em óleo de oliva. Que as trancas das suas portas sejam de ferro e bronze, e a sua força dure por todos os seus dias. Não há ninguém como o Deus de Jerusalém. Ele cavalga pelos céus para ajudá-los e monta as nuvens com majestoso esplendor. O Deus eterno é seu refúgio e os seus braços eternos o sustentam. Expulsa os inimigos de diante de vocês e grita: destruam esses povos. Israel viverá em paz. A fonte de Jacó estará segura, numa terra de cereais e vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Como você é feliz, ó Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é seu escudo protetor e sua espada triunfante. Seus inimigos se encolherão de medo diante de você, e você lhes pisoteará as costas. Capítulo 34. A morte de Moisés. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, até o topo de Pisga, do lado oposto de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gileade a Dan, toda a terra de Naftali, a terra de Efraim e Manassés, a terra de Judá, que se estende até o mar Mediterrâneo, o Neguebe, o vale do Jordão, com Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. O Senhor disse a Moisés: Esta
é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando disse: Eu a darei aos seus descendentes. Sim, permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio para entrar nela. Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Ele o sepultou num vale junto a Bet-peor, em Moabe. Mas até hoje, ninguém sabe o lugar exato. Moisés tinha 120 anos quando morreu e, no entanto, ainda enxergava bem e tinha todas as suas forças. Os israelitas prantearam a morte de Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe, até se cumprir o período do ritual de luto. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Por isso os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca houve em Israel outro profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. O Senhor o enviou ao Egito para realizar todos os sinais e maravilhas contra Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Com grande poder, Moisés realizou atos temíveis diante dos olhos de todo o Israel.